A gente viu a inteligência artificial geradora de imagens explodir nos últimos anos, né? Transformando, assim, simples frases em obras de arte. Sim, foi uma revolução. Mas o vídeo sempre foi a próxima grande fronteira. E é um desafio, assim, gigantesco. Com certeza. A tecnologia evolui numa velocidade absurda, mas criar vídeos longos, coerentes e de alta qualidade ainda é uma tarefa computacionalmente brutal. Brutal é a palavra certa. Hoje, a gente vai mergulhar numa abordagem que parece repensar a lógica de como as máquinas deveriam gerar vídeos. Nossa fonte é um artigo de pesquisa que detalha uma técnica nova, chamada Semantic Gen. Um nome bem interessante, aliás. E a missão aqui é entender o que torna essa abordagem tão diferente, sabe? Especialmente essa ideia de 2 estágios e o que eles chamam de espaço semântico. E é importante a gente colocar o tamanho do problema em perspectiva. Os modelos atuais são caríssimos, demoram uma eternidade para treinar e, o principal, eles não conseguem escalar. Fazer um vídeo com mais de alguns segundos de forma coerente é muito difícil. Exato. O artigo destaca um dado que ilustra isso bem. Um único vídeo de 60 segundos a 24 quadros por segundo se transforma em mais de 500 mil de tokens de dados. 500 mil? Nossa! É uma avalanche de informação. Tentar processar tudo isso de uma vez só é quase impossível. E é daí que vem aqueles problemas bizarros que a gente vê, né? Tipo desvio temporal. Esse mesmo. Onde a cor do céu muda do nada no meio do vídeo ou o rosto de uma pessoa começa a se deformar lentamente. Certo, essa questão do desvio temporal é a que mais me deixa intrigada. A abordagem tradicional, pelo que eu entendi lendo o artigo, é um pouco como... É como tentar pintar a Mona Lisa começando por um único pixel lá no canto. E aí tentar adivinhar qual deveria ser a cor do pixel do lado e do próximo. Mas sem ter nenhum esboço do rosto dela. Você está trabalhando no escuro. É uma ótima analogia. E ela expõe o problema central, a falta de contexto de longo prazo. Exato. O modelo antigo não sabe se está pintando a ponta de um nariz ou o começo de uma montanha até ser tarde demais. Ele tem uma visão de curtíssimo prazo. E é exatamente essa falta de visão geral que o Semantic Gen se propõe a resolver, né? Exatamente. Sim. O que me chamou a atenção nesse artigo é que eles viram esse problema e propuseram uma solução que parece quase óbvia em retrospecto, sabe? Acontece muito em pesquisa, né? Em vez de agir como um pintor sem esboço, eles agem como um arquiteto projetando um prédio. Primeiro, o arquiteto cria a planta baixa, a estrutura, define onde vão ficar os quartos, os pilares. O plano global. Isso, plano global. Só depois que essa base sólida está pronta é que se começa a pensar nos detalhes, tipo a cor da tinta na parede ou o tipo de piso. Parece que o Semantic Gen faz exatamente isso. E isso nos leva direto para a essência do método deles, o processo de 2 estágios. A sua analogia com o arquiteto é perfeita para descrever isso. Ah, que bom. O primeiro estágio eles chamam de geração de representação semântica. Nesse momento, o modelo ignora completamente os pixels. Ele não está pensando em cores ou texturas. Certo. O objetivo é gerar uma versão super compacta e abstrata do vídeo. São as características de vídeo semânticas. Essa é a planta baixa. É um rascunho de alto nível que define o que vai acontecer. Então, essa primeira etapa é só o esqueleto, a estrutura, sem nenhuma preocupação com a aparência final do vídeo. Exatamente nenhuma. A única preocupação é a coerência da estrutura. Entendi. Uma vez que essa planta baixa está pronta e, digamos, aprovada, entra o segundo estágio, a geração de latentes VAE. Ok. Agora um segundo modelo, que é um especialista em detalhes, entra em cena. Ele pega aquele plano semântico, aquele esqueleto, e usa como um guia rigoroso para preencher os detalhes. É aqui que entram as texturas, a iluminação. Exato. Tudo o que o artigo chama de detalhes de alta frequência. Tudo bem, essa ideia de planta baixa é poderosa, mas o que exatamente compõe essa planta? O artigo fala muito desse tal de espaço semântico. Isso me parece a parte mais abstrata e talvez a mais importante de tudo. O que é, na prática, esse espaço?
Essa é a pergunta de $1 milhão. O espaço semântico é um conceito fundamental aqui. Não é um espaço físico, é um espaço matemático, abstrato, onde as coisas são organizadas por significado, não por aparência. Organizadas por significado. Isso. Por exemplo, nesse espaço, a representação de uma abelha voando em direção a uma flor estaria muito próxima da representação de um beija-flor se aproximando de um néctar. Certo. Mas estaria muito, muito distante de um carro de corrida acelerando numa pista. O modelo aprende a organizar os conceitos do mundo visual de forma lógica. Entendi. Então, quando eu vejo os exemplos que eles mostram no artigo, a abelha sobre a flor, a cidade cyberpunk com luzes de neon, Sei. ou a senhora cuidando do jardim. O que você está dizendo é que o modelo, na primeira etapa, não está pensando em pixels amarelos e pretos ou luzes piscando, mas sim nos conceitos, abelha pairando, tráfego futurista. Exatamente. Ele está operando no nível do significado. E o mais interessante é como eles conseguem fazer isso. O Semantic Jam não reinventa a roda completamente. Ah, é. Ele se apoia em um trabalho que já existe. Para criar esse espaço, ele usa o que o artigo chama de codificador semântico, que é basicamente um outro modelo de IA que já foi treinado com uma quantidade colossal de vídeos e já aprendeu a entender o mundo visual. Ah, então eles não estão construindo do zero. É como se eles estivessem contratando um cérebro especialista em visão para fazer a primeira fase do projeto. É uma boa forma de ver. Eles pegam esse cérebro emprestado, mas aqui vem a inovação crucial do Semantic Jam, o pulo do gato deles. Que é? A compressão da representação semântica. Os pesquisadores perceberam que, mesmo sendo conceitual, o espaço semântico gerado por esse codificador ainda era muito grande, muito complexo, tinha informação demais. Espera aí, então o cérebro que eles pegaram emprestado era bom, mas barulhento demais. Tinha informação redundante? Precisamente. Era como se a planta baixa do arquiteto viesse com anotações sobre a marca do cimento a ser usado. São detalhes importantes, mas não para a fase de planejamento estrutural. Certo, entendi. Para resolver isso, eles usaram uma rede neural bem pequena e eficiente, um MLP, para comprimir essa representação semântica. Pensa nisso como pegar um resumo de 10 páginas e destilar em um único parágrafo que captura o enredo. Uau! Essa compressão torna o espaço de significado muito mais limpo, mais fácil de aprender, o que acelera o treinamento e melhora muito a qualidade final. Sabe, teve uma imagem no artigo que, para mim, foi a prova cabal disso tudo. A figura 4, a do homem de smoking chorando. Ah, sim. Aquela figura é ótima. Eu olhei aquilo e pensei, ok, agora eu entendi de verdade. Você pode nos guiar pelo que aquela imagem revela? Parece o coração do argumento deles. Com certeza. Aquela figura é extremamente reveladora. O que a gente vê ali é um teste. Eles pegam o vídeo original do homem chorando e o passam pelo codificador para obter a planta baixa semântica dele. Certo. Depois, eles pedem ao segundo modelo para reconstruir o vídeo a partir dessa planta. Mas eles fazem isso 3 vezes, usando versões da planta com diferentes níveis de compressão. A primeira tem 2048 dimensões. Bem rica em detalhes, imagino. Isso. A segunda é comprimida para 64 dimensões. E a terceira, que é um nível de compressão absurdo, tem só 8 dimensões. 8 dimensões para descrever um vídeo inteiro. É quase nada. Exato. E o resultado é fascinante. Mesmo na versão de 8 dimensões, a mais comprimida de todas, a estrutura da cena está intacta. É mesmo? Sim. O movimento lento da câmera se afastando, o homem levando a mão ao rosto, a expressão de tristeza. A alma da cena está lá. O que muda são os detalhes superficiais. Como o que, por exemplo? A textura exata do tecido do smoking, a iluminação no fundo muda um pouco. Essa imagem prova que o método deles conseguiu separar com sucesso o que está acontecendo, a semântica, do como isso é desenhado, os pixels. Exatamente. É impressionante. É como capturar a vibe da cena, a emoção, e deixar os detalhes para depois. Isso deve ter implicações enormes para a geração de vídeos longos.
E essa separação é a arma secreta deles para resolver o grande monstro da geração de vídeo, a coerência em vídeos longos. A gente falou do custo computacional disso, do problema de atenção. Sim, eu já ouvi falar desse problema de atenção. A ideia é que o modelo simplesmente não consegue lembrar do começo do vídeo quando está gerando o final, certo? Exato. A quantidade de cálculos que ele precisa fazer para conectar todos os pontos explode. Seria como pedir a um escritor para lembrar da posição de cada vírgula do primeiro capítulo ao escrever o último. É inviável. Impossível. A solução do Semantic Gen é genial por causa da abordagem de 2 estágios. Primeiro, ao gerar o plano mestre no espaço semântico, que é super comprimido, Certo? o artigo diz que tem só 116 do tamanho dos dados de pixel. O modelo pode, sim, usar atenção total. Ele consegue olhar para o plano do vídeo inteiro, do segundo 0 ao 60, e garantir que a narrativa seja consistente. Ok, então a lógica é: garanta que a história toda faça sentido no nível do roteiro, que é super leve, e só depois você contrata os artistas para pintar cada cena. É exatamente essa a filosofia. A coerência global é resolvida na primeira etapa. E eles só precisam se preocupar com o pedacinho deles. Isso. Na segunda etapa, ao gerar os detalhes, o modelo não precisa mais se preocupar com o todo. Então ele pode usar uma técnica mais eficiente chamada Swing Attention. Que é... Basicamente uma atenção em janela deslizante. Um modelo olha só para pequenos trechos do vídeo de cada vez. E isso só funciona porque a consistência de longo prazo já foi garantida pelo plano semântico. Tudo bem. A teoria é elegante, soa muito inteligente. Mas e funciona na prática? Quando eles colocam o Semantic Gen lado a lado com outros modelos, a diferença é visível? É aí que o artigo brilha. Os resultados nas figuras 6 e 7 são muito claros. Para vídeos curtos, o Semantic Gen consegue seguir instruções complexas onde outros modelos falham. Me dá um exemplo. Tem um comando que diz: um homem vira a cabeça para a esquerda. Nos vídeos dos concorrentes, ou o homem fica parado, ou ele faz um movimento genérico. No do Semantic Gen, ele vira a cabeça de forma clara para a esquerda. Entendi. Outro exemplo notável é o do processo de derretimento de um floco de neve. Os outros modelos mostram um floco que simplesmente desaparece. Some. É. O Semantic Gen mostra o floco perdendo a estrutura cristalina e virando uma gota. Exatamente o que o comando pedia. É incrível pensar que a diferença entre um desaparecimento e um derretimento está toda nesse plano semântico. É quase filosófico. E em vídeos longos, a diferença é ainda mais gritante. Tem uma cena de uma montanha com nuvens passando. Nos outros modelos, você vê o desvio temporal em ação. A cor do céu muda, a montanha se deforma. Ah, sim. No vídeo do Semantic Gen, a iluminação, o cenário, o movimento das nuvens, tudo permanece consistente. Eles também mostram uma cena de uma conversa numa casa moderna, onde os personagens e o fundo se mantêm perfeitamente estáveis. Ok. Parece bom demais para ser verdade. O artigo é honesto sobre as limitações, onde o Semantic Gen ainda tropeça? Sim, e essa é uma marca de um bom artigo. Eles são bem transparentes. A primeira limitação está nos detalhes muito finos. Como assim? Como as características semânticas focam na estrutura geral, o modelo pode ter dificuldade em manter a consistência de texturas muito específicas, tipo o padrão de uma camisa xadrez num vídeo muito longo. Ah, faz sentido. A planta baixa do arquiteto não especifica o tipo de parafuso usado na parede. Perfeito. A segunda limitação importante, e talvez mais fundamental, é a dependência do codificador. Certo.
No vídeo do Semantic Gen, a iluminação, o cenário, o movimento das nuvens, tudo permanece consistente. Eles também mostram uma cena de uma conversa numa casa moderna, onde os personagens e o fundo se mantêm perfeitamente estáveis. Ok. Parece bom ter mais para ser verdade. O artigo é honesto sobre as limitações? Onde o Semantic Gen ainda tropeça? Sim, e essa é uma marca de um bom artigo. Eles são bem transparentes. A primeira limitação está nos detalhes muito finos. Como assim? Como as características semânticas focam na estrutura geral, o modelo pode ter dificuldade em manter a consistência de texturas muito específicas, tipo o padrão de uma camisa xadrez num vídeo muito longo. Ah, faz sentido. A planta baixa do arquiteto não especifica o tipo de parafuso usado na parede. Perfeito. A segunda limitação importante, e talvez mais fundamental, é a dependência do codificador. O Semantic Gen herda as fraquezas do cérebro que ele usa para entender os vídeos. O artigo dá um exemplo claro. O codificador que eles usaram amostra o vídeo numa taxa de quadros muito baixa, tipo 1.6 quadros por segundo. Nossa, isso é muito pouco. Para ser eficiente. Mas isso significa que ele pode simplesmente não ver eventos que acontecem muito rápido. Como um relâmpago, por exemplo. Exatamente. Se o vídeo de treinamento tem um relâmpago, o codificador pode pular esse quadro. Consequentemente, a planta baixa não vai ter a informação "houve um relâmpago". E o vídeo final gerado não vai ter o relâmpago. Isso. O modelo não pode gerar o que ele não aprendeu a ver. Então essa dependência do codificador parece um calcanhar de Aquiles. Isso significa que, por enquanto, o Semantic Gen nunca vai poder ser melhor do que o cérebro que ele empresta? Bom, não existe um plano B, no sentido de uma técnica alternativa, mas o caminho para frente é claro e o artigo aponta para ele. O futuro dessa abordagem está ligado ao desenvolvimento de codificadores semânticos melhores. Entendi. A próxima fronteira é criar codificadores que sejam eficientes, mas que também consigam capturar tanto a estrutura de alto nível quanto os detalhes de alta frequência e os eventos rápidos. Um codificador melhor leva a um gerador de vídeo melhor. Quase que automaticamente. Recapitulando, então, o que fica claro para mim é que a grande inovação do Semantic Gen é essa mudança de mentalidade. Em vez de uma abordagem de força bruta, de gerar pixel por pixel e torcer para dar certo. Eles primeiro criam um plano mestre, um roteiro conceitual, num espaço de significado. Só depois eles se preocupam em preencher os detalhes. E essa ideia que parece destravar a capacidade de criar vídeos mais longos, coerentes e de forma mais eficiente. Sabe, fico pensando aqui. O artigo todo é sobre usar esse espaço semântico para construir vídeos a partir do nada. Sim. Mas e se a gente pensar no processo inverso? Como assim? O que aconteceria se a gente pudesse pegar qualquer vídeo que já existe e comprimi-lo nesse espaço semântico para analisar sua estrutura narrativa de forma super eficiente? Nossa! Isso não mudaria só a geração de vídeo. Poderia transformar a forma como a gente pesquisa, edita e, fundamentalmente, entende o conteúdo visual. Isso é verdade. Imagine poder buscar não por palavras-chave, mas pela estrutura da cena. Buscar por cenas com tensão crescente entre dois personagens e encontrar a própria representação matemática dessa tensão em milhões de horas de filmes. A ferramenta que eles criaram para construir pode ser ainda mais poderosa para desconstruir e compreender.